Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 29 de setembro de 2025. E nesse horário das 18h30, nós realizamos a nossa palestra pública das segundas-feiras. E hoje nós estamos realizando a última palestra do painel espírita Todos pela Vida, que tem o tema Por que é tão difícil falar sobre o suicídio? Na verdade, é uma pergunta, né? Uma interrogação. E nós recebemos aqui na nossa casa a nossa companheira Daniela Frei, que é trabalhadora da União Municipal Espírita de Petrópolis, a UMEP. Então, nós agradecemos muito, Daniela, por você ter aceitado o nosso convite para estar conosco aqui nessa noite, para falar sobre esse tema tão importante para todos nós. Não é? Você tem até 7h20 para fazer suas reflexões, tá bom? Mas antes de iniciarmos, nós vamos pedir à nossa companheira Carmen Matos, lá do Rio de Janeiro, para fazer a leitura de um pequeno preparo e a prece de abertura. E depois eu passo a palavra para você, tá, Daniela? Que Deus te abençoe sempre. Boa noite a Carmen, a todos. palavra é com você. Tá. Boa noite a todos. E o nosso preparo é desse livrinho aqui, Ânimo, de Lorival Lopes. E a página aberta tem como título Conquistar a Paz. E ele nos diz assim: a tua paz é como o orvalho que cai no silêncio da noite. Em calma, o dia que precisas chega e te traz um bem-estar sem limites. Na tranquilidade, perdão, vestes a roupa de espiritualidade com que te apresentas mais adiante. Tens grande valor íntimo, por isso acalma-te, aguarda a paz e deixa ao tempo o que é dele fazer, sem te preocupares em ser maior estrela e o maior fulgor. Reveste-te de humildade, faze todo o bem que possas e segue em frente. Com boa vontade, constróis a ti mesmo e eliminas as imperfeições. A paz é um grande bem, a paz é de todos, dorme em um e vibra nos que lhe dão atenção. Então, amigos, estamos aqui e possamos estar em paz, tranquilos, para que a gente possa absorver todo esse conhecimento que a nossa amiga Daniela vem nos trazer na noite de hoje. Abençoe os seus estudos, seu envolvimento com o Espiritismo e que possamos estar atentos e em paz para poder absorver todo esse conhecimento, toda essa sabedoria para nos fortalecer cada vez mais. Graças a Deus. Graças a Deus. Daniela, a palavra está com você. Deus te abençoe e que você possa nos ajudar nesse tema tão complicado para todos nós, aí, tão complexo e difícil. Bom, que Deus te abençoe. Bom, muito obrigada, Rose, Carmen. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. Boa noite a todos que estão aqui com a gente, todas, né? E que realmente nosso estudo, né, ele possa nos auxiliar a lidar com uma temática realmente tão difícil, né? E ainda tão presente na humanidade, tão presente no nosso país, infelizmente, né? Então, por que é tão difícil falar sobre o suicídio? No livro Viver é a Melhor Opção, do André Trigueiro, que eu imagino que dentro desse painel Todos pela Vida, esse livro já tenha vindo aqui à baila algumas vezes, porque ele é um livro realmente de referência, né, nesse assunto. O André Trigueiro fala sobre essa questão, ele diz que o suicídio é um tabu, né? Falar sobre o suicídio é um tabu. E por quê? Né? Um tabu é aquilo que a gente tem receio de dizer, de comentar, a gente não sabe, né, como vai ser, se pode falar, né? O tabu é muito isso, né? Você pode falar. E aí é um assunto invisível, né?
Deixa eu tirar aqui que tá. Ele é um assunto invisível. Só que a gente sabe que pode ser até invisível para ser falado, ausente, né? Ele é um assunto extremamente presente, como eu comentei. E aí, então, se a gente prefere não falar sobre esse assunto, toda hora que está mexendo aqui, deixa eu mudar aqui. Se a gente prefere não falar sobre esse assunto, a gente vai, no entanto, pensar, mas por que a gente prefere não falar, né? Então, a gente pode pensar em alguns aspectos. Por um lado, vamos falar daquilo que incomoda efetivamente no suicídio. É um assunto que dói. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde e os cientistas, são cerca de 135 pessoas afetadas diretamente por um suicídio. Então, é uma rede de pessoas que vai precisar de apoio. Então, é um assunto que dói. É difícil aceitar, é o segundo aspecto dentro dessa questão. Então, o Divaldo, todo mundo aqui deve conhecer a história, né, que o Divaldo Franco, ele tinha uma irmã chamada Nair, que com 26 anos ela se suicidou. Eles achavam que ela tinha uma vida muito feliz, ela era bem casada, morava em Ilhéus e eles em Feira de Santana. E no livro Vivências do Amor em Família, a gente vê toda essa história com relação a essa irmã Nair, e aí ali ele faz uma pergunta, ou uma reflexão, melhor dizendo, que eu acho que é a de todos nós, para a gente entender, né? É difícil aceitar. Ele diz que o suicida, ele acaba com a vida que a gente daria a nossa vida por aquela. Ou seja, a gente daria a nossa vida por essa pessoa que a gente ama, por esse nosso afeto, que jogou aquela vida fora. Porque a gente sempre vai pensar que tem uma maneira de resolver aquilo, claro. Um terceiro aspecto é a vergonha. As pessoas têm vergonha de falar sobre isso, né? Às vezes uma mãe, um pai, uma esposa, um esposo, uma filha, um filho. Mas por quê? Porque vem aquele nosso pensamento: será que o outro vai achar que eu poderia ter feito alguma coisa e eu não fiz? Só que a gente aprende na doutrina espírita, né, a questão das escolhas que são individuais. Então, essas seriam algumas questões para a gente pensar por que é difícil falar, né? Um outro aspecto, que aí já é um aspecto que envolve realmente a sociedade, é o receio de incentivar novos casos, né? A gente está aí fechando esse mês de setembro, que é um mês de valorização à vida, é o Setembro Amarelo, para que a gente valorize a vida, para que a gente fale sobre isso, a importância da gente valorizar a vida, mas algumas vezes, algumas pessoas entendem que o fato da gente falar sobre esse assunto, suicídio, pode acabar sendo uma maneira de aquilo ficar tão em voga que acaba chamando tanto atenção que aqueles que pensam, né, que têm essas ideações acabam cometendo o ato. Então, olha como é difícil, né? Realmente é um assunto difícil. Mas a gente está aqui pensando o espiritismo, pensando o suicídio à luz do espiritismo. Se a gente for olhar a história da humanidade, como é que as pessoas elas entendiam, e às vezes ainda entendem assim, né? O espiritismo como uma saída gloriosa, vamos usar esse termo, tá? Mas a gente sabe que não sai, não, e que não tem nada de glória. Então, por exemplo, uma mulher que enviuvou, e aí era visto como, ela seguiu o marido. Será que vai ficar com ele? Né? Ou uma mulher, ou uma pessoa que sofreu um abuso sexual, vai ficar mal visto, mal vista pela sociedade. Então, seria como
sabe, uma forma de um desfecho, que também não é um desfecho, mais glorioso. O outro aspecto seria a questão como uma prova de amor. É o caso que a gente, clássico, né, de Romeu e Julieta. Ah, então ele foi, ou eu acho que ele foi, e aí eu vou também. Ou por uma questão de honra, eu tenho dívidas, minha empresa está falindo, então eu preciso resolver essa questão, mas mantendo a minha honra. Ou eu sou capturado pelo exército inimigo, por um inimigo, né? Ou por vingança. Alguém me fez sofrer, eu quero que esse alguém sofra, que carregue lá nos ombros esse peso, né, do suicídio. Ou ainda, eu cometi um erro, identifico esse erro e tenho vergonha, não quero assumir. Então, observem que são muitos os motivos que, na história da humanidade, as pessoas escolheram essa via. Então, é importante que a gente pense, né, que existem motivos diferentes, intenções diferentes e, consequentemente, e aí ficou meio, né, redundante, mas consequências diferentes. E o André Trigueiro, ele vai falar no livro dele que se a gente não pensar nas informações sobre o assunto, a gente também não reconhece a questão como um problema. Então, eu acho que a gente, à luz do espiritismo, vai pensar assim: é preciso a gente falar. Mas a gente deve pensar em como irá falar. E se como é que vai fazer toda a diferença. Uma outra questão que durante muito, muito, muito tempo a humanidade não percebeu é que a pessoa que comete esse ato, ela está doente. Então, como é que era visto isso? Ah, olha, por exemplo, né, a gente não está aqui fazendo julgamento de juízos de nenhuma religião, mas como era, por exemplo, a igreja na Idade Média? Ah, um suicida não tem direito sequer a ser enterrado no cemitério cristão, né, que era junto das igrejas. Ele não tem direito à missa, ele não tem direito à oração. Então, era uma outra ótica que não entendia aquela pessoa como uma necessitada, como uma pessoa doente, muitas vezes mesmo com uma doença mental mesmo. Gente, vocês me desculpem, mas a rinite resolveu atacar exatamente agora. Não sei se vocês estão percebendo, eu peço desculpa de eu ficar aqui fungando. E olha que eu me agasalhei bem. Então, o nosso entendimento hoje é outro, né? E aí, o Espiritismo não se furta a falar sobre esse assunto. Olha quantos livros a gente vai ter que tocam nesse assunto, alguns, inclusive, com a temática suicídio no nome. Talvez o mais famoso seja o Memórias de um Suicida. E o que a gente vai pensar a respeito do como falar é que ele está sempre procurando esclarecer. E é isso que é importante. O esclarecimento sobre o assunto. Kardec, nas obras básicas, esse assunto vai aparecer, inclusive no livro O Céu e o Inferno. Então, na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, existe, no capítulo 5, existem várias análises de Kardec sobre comunicações de espíritos de suicidas. Então, a gente vai perceber ali, com Kardec, que cada caso é um caso. Então, trazendo assim só alguns trechinhos para a gente refletir. Ele vai dizer para a gente assim, agora pegando não a comunicação, tá? Mas pegando a análise de Kardec. Em princípio, o homem não tem o direito de dispor da vida, porque ela vos foi dada visando a deveres a cumprir na terra. Olha só, uma frase tão pequena, eu não acabei nem a frase dele aqui. Então, para a gente pensar o seguinte: a vida nos foi dada visando a deveres a cumprir na terra.
Isso faz com que todos nós pensemos que todos nós temos uma missão. Se a gente estuda isso lá no Livro dos Espíritos, a gente vai ver isso em vários momentos, inclusive sobre isso também, sobre a questão de que a gente não deve abreviar a vida, isso vai aparecer lá no Livro dos Espíritos, em questões lá em torno de 940, 950, mais ou menos. São várias questões sobre esse assunto. Então, razão por que não deve abreviá-la voluntariamente sobre pretexto algum. Inclusive, lá no livro Consolador, Emmanuel vai nos dizer isso. Todas as mortes são programadas, exceto o suicídio. Todas as mortes são programadas, exceto o suicídio. Então, o suicídio está fora, ele realmente é um ponto fora da curva. No entanto, a gente também vai aprender com o Espiritismo e com Allan Kardec, e pensando em Espiritismo como cristianismo redivivo, ou seja, estamos aprendendo, na verdade, lá atrás com Jesus, a não julgar, né? A não nos colocarmos numa situação de eu sou melhor, eu não faço essa, eu não tomo essa decisão, e quem toma é pior do que eu. Então, o fato da gente esclarecer isso, que as mortes são programadas, menos o suicídio, é para a gente pensar que a gente está aqui por vários motivos. E que todos nós que estamos aqui temos uma missão a cumprir, por pior que seja o problema. E aí Kardec diz: como, porém, o homem dispõe do livre-arbítrio, ninguém pode impedi-lo de cometer o suicídio. Embora, se o fizer, terá de arcar com todas as consequências. Então, olha só também outra frase importante. Ninguém pode impedir alguém. Isso é importante para a gente pensar que naquele momento que eu estava falando ali sobre a questão da vergonha, né? Então, a gente não é responsável por isso. Bom, claro que existem circunstâncias onde uma pessoa pode realmente induzir a outra, né? Mas, de qualquer forma, aquele momento ali, quem escolhe é a pessoa. Outra coisa que ele vai dizer é que o suicídio não consiste apenas no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Então, não devemos abreviar a vida, mas temos livre-arbítrio. No entanto, iremos arcar com as consequências. E isso perpassa, inclusive, pelos nossos pensamentos, pela nossa conduta diária. Nós vamos ler, e aí são várias obras que falam sobre essa questão, né? Inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre os efeitos danosos da cólera, da impaciência, da maledicência. Então, onde isso se inicia? Quando a gente tem, né, um ato desesperado de cólera, é claro que a gente está atingindo alguém, mas a primeira pessoa a ser atingida somos nós mesmos. Porque esses fluidos, eles são produzidos pela gente. Então, as obras de André Luiz não falam para a gente sobre essa substância, né, que é maléfica para nós mesmos. Então, isso tudo é uma forma de suicídio, claro que é. O fato da gente usar substâncias, né? Então é o que, como diz Jesus, né? Nem tanto o que entra, mas o que sai da nossa boca. Mas vamos pensar em tudo, no cuidado com o vaso que temos, que é o nosso corpo, e que tem que ser bem cuidado. Então, as substâncias que vamos utilizar, que pode ser inclusive o alimento, porque se ele tiver em excesso, se ele passou do limite do saudável, isso também é uma forma, né, de um transtorno, que é um transtorno alimentar. Então, temos que pensar em todas essas questões. Depois, mais um pouco adiante, ainda aqui no capítulo 5, da segunda parte,
Kardec faz uma afirmação que, para mim, assim, ela é muito, muito, muito elucidativa. E ele diz assim, que aí a gente entra na questão não apenas das reflexões do Espiritismo sobre esse tema, mas na importância do Espiritismo como forma de prevenção ao suicídio. Ele vai dizer assim: concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança. Procura-se, então, de fugir a qualquer preço. Com o Espiritismo, ao contrário, o futuro se nos desdobra e a esperança se fortalece. O suicídio, eu acho que o Espiritismo ele é tão o cristianismo redivivo que a gente entende, pensando em vidas sucessivas, pensando em reencarnação à luz da lei do progresso, a gente entende a bem-aventurança que Jesus veio nos trazer, como, por exemplo, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porque se eu olhar só aqui, só nessa vida, no sentido horizontal, às vezes é difícil, porque eu vou ver uma pessoa que perde, uma criança que perde a vida ou algo assim, né? E às vezes por algo que você vai dizer, mas ela não procurou aquilo, né? Ela tem um câncer de pulmão e nunca fumou. Essa é a existência. Então, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, a luz da doutrina espírita ganha toda uma outra luz mesmo, né? Uma outra elucidação. Então, ele vai dizer: o suicídio deixa de ter objetivo, uma vez que apenas nos isenta do mal para nos arrastar a uma vida 100 vezes pior. Eis porque o Espiritismo tem arrancado tanta gente de uma morte voluntária. E por que Kardec afirma isso? Vamos nos lembrar de um caso que ficou famoso, que é o caso da Ponte Marie. Essa história está narrada no livro O Espírito da Verdade, e ela é narrada pelo espírito Hilário Silva, aquele amigo do André Luiz, lá de Nosso Lar. Capítulo 52, Há um Século. Esse livro é de 1961. E aí ele traz para a gente um momento da vida de Allan Kardec, em que ele estava lá no seu escritório, numa triste manhã de abril de 1860, cansado, acabrunhado, desanimado, era frio, né? Estava sem dinheiro, e olha quantas coisas ele fazia, né? Na divulgação da doutrina. Ele recebia cartas sempre com sarcasmo, pouquíssimo reconhecimento. Então, ele estava vivendo um momento de muita pressão. E aí a gente vê aqui, né, um ser humano como nós, passando por uma situação difícil, que deve ter se perguntado: será que o que eu estou fazendo vale a pena? Será que faz sentido o que eu estou fazendo? Quantas vezes nós mesmos não pensamos isso? Mas eu sou tão pequeno, sou tão pequena. Será que o que eu faço faz algum sentido, né, nesse contexto imenso de humanidade? E aí ele recebe uma encomenda da esposa. E quando ele lê, e quando ele abre, né, ele vê uma carta. E nessa carta, uma pessoa chamada Joseph Perrier narra a sua vida. E diz para ele que ele era uma pessoa, um trabalhador, um encadernador de livros, que sempre trabalhou ali em Paris, que há cerca de 2 anos ele se casou com uma mulher pela qual ele realmente nutria muito amor, e a vida deles era maravilhosa, era Antoinette, só que ela ficou doente e morreu. E aí ele perdeu o gosto pela vida. Ficou desesperado, né? Perdeu a fé, e aí ele foi perdendo também o gosto ali pelas coisas que ele fazia no dia a dia, pelo trabalho,
né? Perdeu a paz, aquela paz que foi lida lá no início, aquele livro belíssimo, Ânimo, né? Perdeu essa paz, perdeu as forças. E aí ele começa com a ideação, né? A ideação, que muitas vezes, aí a gente trazendo também aqui, né, para a interpretação, à luz do que a gente conhece de espiritismo, aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente reverbera. E aí os espíritos estão ali junto conosco nessa afinidade, nessa sintonia. Então, se eu estou com pensamentos destrutivos, desanimados, pessimistas, depressivos, quem que eu vou estar atraindo? E aí vai virando aquela bola de neve, né? Então, um alimentando o outro. E foi assim que o Joseph Perrier se viu e buscou a Ponte Marie. Só que quando ele foi se debruçar, né, para pular, ele sente algo que caiu no pé dele, da murada, e ele olha e vê um livro. E aí ele pega o livro e lê. Esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. A. Lohan. E ele ficou tão estupefato com aquela história que ele abriu e era o livro dos Espíritos. E aqueles conhecimentos fizeram com que ele entendesse a vida de uma outra maneira, assim como aconteceu com Lohan. Então, foi isso que o Kardec recebe junto com essa carta. Ele recebe o livro encadernado, e aí o Joseph Perrier escreve embaixo do que o outro tinha escrito: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. E é óbvio, né, que isso chega para Kardec como uma bênção, né, como uma mensagem de que era necessário continuar, de que aquilo que ele estava fazendo era importante, de que eu penso assim, né? Basta que uma vida se salve. Agora, olha só que espírito, né? Quantas vidas já foram salvas graças a esse trabalho maravilhoso que o codificador nos deixou, né? Então, o espiritismo, ele vem nos trazer alguns esclarecimentos que são realmente de valorização da vida e de prevenção ao suicídio. A primeira é a certeza da nossa imortalidade. Somos espíritos imortais. Às vezes, as situações são realmente difíceis e a gente acha que vai conseguir terminar com aquela dor, com aquele problema, dando cabo da própria vida. Mas se o problema ele está no espírito, ele é de ordem moral, quando eu mato o corpo, e continuo enquanto espírito, o problema continua em mim. Eu ainda vou ter mais um problema, né? Porque resolver isso tudo aí não vai ser fácil. A segunda questão é entendermos dentro disso aqui, do que a gente veio falando, a respeito da missão de cada um de nós, que Deus é um Pai amoroso, justo, bom. Que aquilo que passamos, o sofrimento que passamos, ele não é para nos castigar. Deus não nos castiga e nem nos abandona. Então, essa situação que parece intransponível, que parece difícil, tem um motivo para ela acontecer conosco. Muitas vezes a gente compara, a gente olha as situações entre uma pessoa e outra, compara, e a comparação ela é péssima para a nossa autoestima. Porque a gente vai olhar e dizer assim: nossa, vamos colocar aqui uma situação. Meu marido teve uma gripe e faleceu. O vizinho teve um câncer, o médico deu 2 meses e ele se curou e está aí. Mas, gente, cada um é cada um. Cada um tem uma necessidade.
as provas que uma pessoa passa e o seu entorno passa também são provas daquele conjunto. Não dá para eu comparar. E outra coisa que eu tenho que pensar, e aí o espiritismo ele é muito, muito, muito importante para isso, é sair desta existência no momento certo, ou seja, sem ser pelo suicídio. É castigo? Eu não posso pensar assim. É claro que a gente vai sentir saudade, é claro que a gente vai sentir tristeza, é claro que a gente vai vivenciar aquele luto, mas eu não posso conceber como espírita que desencarnar no momento sem que eu tenha feito nada para que aquilo aconteça. Eu fiz de tudo para que aquilo não acontecesse. E a pessoa desencarna, eu achar que isso é castigo. Porque senão eu estou sendo totalmente contraditório a tudo que eu estudo. Então a gente tem que pensar de uma outra maneira. Outro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo que eu adoro, né? Um capítulo acho extremamente esclarecedor, que é o Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5 do Evangelho. Aí Kardec vai trazer em 4 subitens dentro desse capítulo, desculpa, em 4 itens, mas é que os 4 são numerados, mas nomeados com um nome só: suicídio e loucura. Aí são os itens 14, 15, 16 e 17. Então, só para a gente pensar um pouquinho. Dentro do 14, olha só como é que ele começa sobre esse assunto. A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Se não é isso que a gente está falando, a respeito. O meu gato está querendo também fazer o estudo, tá, gente? Vocês devem estar ouvindo, me perdoa. Eu até fechei ali, mas ele pulou, ele está aqui junto. Ih, tá, daqui a pouco vai aparecer aí. Perdão. Mas a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro. Então, o que eu estou passando hoje, que é difícil, que é duro, mas que eu vou ter ajuda, porque a gente nunca está sozinho, isso vai passar. E se não passar nessa vida, vai passar ou quando eu desencarnar, vai passar no momento futuro de uma outra existência, ou daqui a várias. Mas eu tenho que me perguntar também por quê. E aí esse capítulo fala sobre isso. Porque ele fala das causas atuais e das causas anteriores das aflições. Então, não somos vítimas. Não há vítimas. A gente colhe o que a gente plantou. A gente fala muito, né, um jargão no espiritismo, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas e aí? A gente vai olhar e falar assim: poxa, mas eu estou passando por essa situação, ela é tão difícil. Será que eu fui assim tão ruim? Talvez tenha sido, mas tem uma coisa que a gente aprendeu com Jesus, não é olhar para trás, mas olhar para frente. Então, vou colher o aprendizado desse momento e pensar quem eu quero ser daqui por diante. Vou colher a situação, aprender com o sofrimento e mudar. E fazer diferente. E é a dor, muitas vezes, que vai dar essa chacoalhada na gente para que a gente inicie a reforma íntima que a gente está sempre lutando em começar. Porque a gente ainda se vê como vítima. No item 15, ele vai dizer: e que é a vida humana com relação à eternidade, se não bem menos que um dia. E aí, essa situação que parece infinita, quando a gente olhar lá um pouquinho na frente, olhar para trás, a gente vai ver que ela foi desse tamanho. Veja bem, eu não estou diminuindo o sofrimento de ninguém. A gente que sabe a dor que sente. Mas eu estou dizendo que frente. E aí,
eu não, né? Kardec, que frente à eternidade, isso é curto. Realmente é curto. É dolorido, é grande nesse sentido de dor, mas é curto. No 16, ele vai dizer: o crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas. Às vezes é o mesmo tipo de morte, mas não quer dizer que as pessoas estarão na mesma condição. Então, a gente precisa pensar que essa paz de espírito, ela tem que ser conquistada aqui onde estamos. Há um motivo para estarmos encarnados. Eu não posso pensar, mas quando eu morrer esses dias, a gente estava num estudo, e aí eu comentei alguma coisa, não vou me lembrar agora qual era a virtude que eu queria desenvolver. E saiu. Eu falei assim: tomara que quando eu desencarne, eu consiga. Aí uma amiga do estudo falou assim: mas não é melhor você começar a tentar agora? Óbvio, né? É isso. É óbvio. É aqui que eu preciso desenvolver, né? Depois, no 17, Kardec vai dizer: o espírita tem, assim, vários motivos para contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado haja sido na Terra. A certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado inteiramente oposto ao que esperava. E essa é uma afirmação que os espíritos vão dizer para a gente no livro dos espíritos. Porque eu estava comentando, né, que no livro dos espíritos, várias questões tratam sobre isso. Vai dar 943 a 957. Nessa 957, Kardec faz ali uma nota, né, que digamos que é uma conclusão sobre o assunto, onde ele vai afirmar: o suicídio não resolve o problema. E pior, ele cria outro maior ainda. Não nos redime da culpa ou nos livra da dor, como eu falei agora há pouco. E não mata o espírito, só o corpo. E aí não vou nem entrar aqui na questão do que a gente vai sentir, né, desse corpo. Mas os espíritos dizem, um pouco antes dessa conclusão dele, assim: as consequências do suicídio são muito diversas, não há apenas fixadas. Essa é uma coisa que, infelizmente, os espíritas, depois do livro Memórias de um Suicida, eles têm essa ideia de que todo mundo vai passar do mesmo jeito, e não é. O Espiritismo mostra para a gente que depende da intenção, que depende da circunstância, que depende de tanta coisa. Esse verbo depende ali, depender, né? Ele é tão importante em tudo que a gente estuda do Espiritismo, que a gente não pode abrir mão dele numa análise dessa. Não há penas fixadas e em qual o suicida não pode escapar. E aí tem a ver com o que eu estava falando aqui do Evangelho. O desapontamento. E por que o desapontamento? Porque a dor não acaba e ele continua. Então, olha só, quando a gente pensa a respeito de um assunto como esse, difícil de ser abordado, no entanto, esclarecido pelo Espiritismo. Aí, se a gente pega assim, um livro como Memórias de um Suicida, um livro difícil, né? A primeira vez que eu comecei a ler, eu não consegui. Foi há muitos anos, eu tinha uns. Eu sou espírita desde os 16 anos. Então, eu devia ter ali uns 19, 20 anos. Eu não consegui ler. Eu fui ler muito depois, muito mesmo, já adulta e tudo, adulta propriamente, né? Com 19 a gente ainda está um pezinho na adolescência. Mas, se você olhar, né, passando aquele início, que o início é que é o difícil, se a gente passar dali,
Ele é um tratado de espiritismo, de análise de ação e reação, inclusive para explicar o que levou o autor espiritual do livro, o escritor Camilo Castelo Branco, ao suicídio, foi que ele achou muito humilhante a cegueira, como um escritor, como intelectual. Só que o livro mostra, mas aí, olha, ele passa muito tempo ali no hospital e todas a gente pode dizer, em todas as instâncias amparadas por Maria de Nazaré, a própria mãe de Jesus, para ele chegar naquela explicação. Mas aí a gente vai olhar as outras vidas dele, especialmente aquela em que ele, né, fez uma outra pessoa ficar cega. Mas olha só, quando ele está ali, mais ou menos iniciando o seu atendimento, ele fala para a gente assim: não era possível que eu tivesse morrido. Até então ele não sabia. O suicídio absolutamente não me matara. Eu continuava vivo e bem vivo. Frases como essa fazem a gente pensar nessa da importância do esclarecimento, do conhecimento, da responsabilidade do conhecimento como forma de valorização da vida. A vida que é do espírito e, portanto, imortal. Vida que deve ser valorizada porque é uma dádiva de Deus, uma oportunidade para que a gente possa reparar os erros que cometeu. Mas a gente, como eu estava comentando, também pensa que o Espiritismo, por ser o cristianismo redivivo, ele também nos mostra que quando alguém comete esse ato, não fica desprotegido. Esse livro, ele se torna ainda mais belo quando a gente passa a analisar isso. Então, Maria inicia especialmente essa proteção aos suicidas com Judas, com aquele que traiu o seu próprio filho. E se torna uma referência de auxílio e de misericórdia. Então, que a gente não tire esse pensamento também. Porque senão a gente vê alguém próximo a nós que acabou cometendo esse ato e junta os nossos conhecimentos de espiritismo e pensa assim, mas aquilo não estava programado. Realmente, não estava. Mas se tem uma coisa que a espiritualidade faz melhor do que qualquer GPS, quando a gente bota lá o GPS e vai seguir por uma rua e pega outra, o que que ele faz? Ele recalcula. Hoje em dia ele não fala mais isso, né? Mas antigamente ele dizia assim, recalculando. Agora ele já segue direto, ele já passa direto. E a gente vai achar, se a gente é capaz de recalcular planejamento, se a gente é capaz, né, de mudar aquilo para ajustar, mudar alguma coisa para reajustar e ela ficar melhor, a gente vai achar que a espiritualidade não recalcula? Que a espiritualidade vai deixar como era feito? Uma pessoa sem missa, sem oração, sem nem lugar para ter o seu corpo enterrado? Não, gente. A humanidade evoluiu, a gente evoluiu. E a espiritualidade, muito antes da gente, está acompanhando tudo, fazendo de tudo para que uma pessoa não dê cabo da própria vida. Muitas vezes essa pessoa está ao nosso redor. A gente tem dado atenção às pessoas. Não estamos aqui para nos culpar, mas para pensarmos daqui por diante. A gente tem olhado as pessoas olho no olho. Alguém chega, às vezes até cabisbaixo, às vezes chega na casa espírita, ou no nosso trabalho, ou é o nosso vizinho, ou na nossa casa. E a gente vê claramente que essa pessoa está triste. A gente tem perguntado: o que há com você? Você está bem? Quer conversar comigo? Quer se abrir? A gente tem colocado esse nome lá no nosso Evangelho no Lar, nas nossas preces diárias.
A gente tem feito o evangelho no lar. Esse evangelho no lar que é tão importante para que a gente se fortaleça, para que o ambiente da casa se fortaleça. Eu vou dizer para vocês que eu conheço o caso de uma história de uma casa onde a mãe não era espírita, profundamente, uma pessoa profundamente religiosa, com muita fé em Deus. No final, ela até mais idosa se tornou espírita. Mas era uma pessoa de muita fé, estava sempre em prece. E um dos filhos dela teve uma situação, passou por uma situação complicada, uma situação amorosa difícil, e ele achou que o jeito seria resolver isso seria dar cabo da própria vida. E aí ele não estava bem, ele tomou remédios, estava deitado, aparentemente dormindo. Se ninguém tivesse visto isso, ele não estaria aqui, ele está vivo até hoje. Isso ele tinha 20 e pouquinhos anos. Aí olha como é que a espiritualidade age. A gente não pode deixar de pensar que age e que numa casa de preces isso é favorecido. A sobrinha dele, de 7 aninhos, antes de ir embora, era um domingo, ela fez questão de ir lá dar um beijo nele. Quando ela chega no quarto, que ela vai dar um beijo nele, ela percebe que tem alguma coisa estranha e chama a mãe. E aí esse rapaz é internado, fica uma semana, teve lavagem estomacal, ficou uma semana, não sei o quê, e está aí até hoje. Então, isso é para a gente pensar que todos nós somos importantes para Deus, inclusive nesse auxílio ao outro. E que ninguém pode se subestimar, porque eu estou falando aqui de uma criança de 7 anos, que foi o quê? Instrumento de Deus. Provavelmente a partir do quê? Do bom ambiente que a mãe conseguia gerar na sua casa junto da espiritualidade superior, né? E caminhando aqui para o nosso final, é, eu gostaria aqui de falar o seguinte: que a gente pense, que a gente esteja atento, porque as pessoas dão sinais, que a gente esteja confiante. Uma nova página se abre depois dessa que parece tão difícil, tão, a princípio, tão intransponível. Tá? Tenhamos fé, somos importantes para Deus. Lembremos daquela frase de Meimei: Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Parece difícil, impossível, mas Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. O André Trigueiro, ainda no livro Viver é a Melhor Opção, ele vai dizer para a gente que a melhor saída é a vida. Que a gente não use a palavra suicídio nunca como sinônimo de saída ou solução. A saída é sempre a vida. Ir a Jesus, né, é estar no mundo e vencer o mundo. É vencer no mundo. É nos vencermos estando no mundo. Esse é o desafio. Isso aí para Jesus. E para concluir, vocês devem conhecer essa música, Gratidão a Deus, da Célia Tomboli. Ela termina dizendo assim: deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Desculpa a emoção, mas é um assunto realmente muito delicado, que eu espero que a gente tenha abordado conforme o nosso mestre nos ensinou, com muito carinho, sempre pensando na valorização da nossa vida, que é tão rara, tão importante. São os talentos que Deus nos deu, que Jesus nos falou na parábola dos talentos, que a gente possa devolver a Jesus, a Deus, multiplicando esses talentos, com muita confiança
porque cada um de nós, dentro da sua missão, que aparentemente é pequena, ela é muito importante para Deus. Que a gente saia hoje desse nosso momento, desse nosso encontro, dessa nossa reunião, a quem eu agradeço mais uma vez, a Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, pela oportunidade do estudo e dessa partilha, que a gente possa sair daqui com essa mensagem de esperança acima de tudo. Muito, muito, muito obrigada a todos e especialmente a Rose pelo convite. Muito obrigado, minha amiga, por esse estudo. Realmente você fez com toda a delicadeza que o tema merece, porque é muito difícil para todos nós, né? É uma questão muito difícil, principalmente para mães, irmãs, esposas, maridos, né? Que, quando um fato desse acontece, realmente marca as pessoas, traumatiza às vezes as pessoas, né? Porque vem as culpas, por que isso aconteceu? Será que eu não deixei passar alguma coisa? Então, aquele, né, familiar sofre muito com esse momento, né? E é muito difícil. Então, eu te agradeço muito, porque você abordou no tempo certo, na medida certa, e trouxe esse esclarecimento para todos nós. Que Deus te abençoe, te fortaleça, abençoe os seus bons propósitos, que você possa continuar divulgando a doutrina dessa forma tão delicada, né? Tão gostosa da gente ouvir você falar. Muito obrigada. Leve o nosso abraço, o nosso beijo no coração aos companheiros da UBEP, essa casa que tão bem trabalha na divulgação da doutrina dos espíritos. Que Deus te abençoe sempre. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo pela presença de todos os queridos amigos que aqui estão. Quero deixar um beijo aqui para minha companheira Dolores. Dolores, querida amiga, bom te ver, saudades, hein? Um beijo para todos vocês. E para a gente encerrar aqui o nosso estudo, eu quero pedir para a nossa companheira Joana, para ela ligar o microfone dela e fazer a nossa prece de agradecimento. Lembrando a todos que quarta-feira estaremos de volta para os estudos do Sermão do Monte, do Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos estudando ao longo da semana essa doutrina abençoada que é o cristianismo de vivo. Joana, por favor. Nesse momento, agradecemos a companheira pelas suas reflexões, pelo trabalho da noite. E todos nós juntos vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, a espiritualidade bondosa e amiga. Rogamos a Ti, Pai, a Jesus, que envolva os nossos companheiros que estão na espiritualidade, que passaram por essas dificuldades, que aonde eles estiverem, recebam as nossas orações, as nossas vibrações de amor e carinho, e que eles saibam que nós os amamos muito e vibramos por eles, para que eles possam se recuperar. Que as bênçãos de Jesus se derramem sobre a todos aqueles encarnados que nesse momento passem por várias dificuldades que o mundo nos apresenta. Tenhamos força, tenhamos coragem, calma e compreensão, porque tudo passa, mas o amor de Jesus, o amor do Pai é eterno em nossos corações. Que Maria de Nazaré envolva todos nós no seu manto de luz e que todos tenhamos uma noite de paz, de esperança e tranquilidade em nossos corações. Fique conosco, Pai querido, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos nos despedindo aqui, agradecendo a presença de todos os amigos, pedindo ao Pai que tenha sempre a sua misericórdia para nos envolver, porque necessitamos muito, né? E que possamos ter Jesus como nosso guia e modelo, como nos orientou o nosso codificador. Ó, um beijo para todos. Daniela, mais uma vez, muito obrigado, minha amiga. Obrigada, gente. Boa noite. Contar com você aqui entre nós. Boa noite a todos. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite para todos. Gratidão, Daniela.